o mais impressionante de tudo é que eu ouvia as vozes que me colocavam para baixo. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos, aqueles que estão nos ouvindo, um pouco mais tarde. Eu gostaria de falar desse tema que não é fácil para ninguém. Falar sobre depressão não é fácil, é um tema muito atual. Estamos passando por um momento muito difícil, muito difícil. A humanidade está caminhando cada vez mais a passos largos, passos rápidos para o abismo. A Bíblia já nos falava sobre isso. O que é depressão? A depressão é a ausência de paz. É a ausência de paz interior, Quando você deixa de sentir paz e começa aquela guerra dentro da sua mente, da sua cabeça, que a Bíblia fala de coração, é onde a depressão se instala e começa a se manifestar. Então não é um assunto atual, não é um assunto de hoje, nos nossos dias, mas é muito antigo. Na Bíblia Sagrada, profetas, homens de Deus como Elias, Davi, Moisés, Jeremias, Jonas, além de outros, passaram por esses problemas na sua mente. Alma cansada, batida, como Davi, Jonas, Elias, que precisou ficar na caverna, ficar quieto. Mas a depressão, na verdade, ela existe devido a vários fatores. Existem fatores de risco que podem contribuir, sim, para o desenvolvimento da depressão. Na verdade, a grande maioria de nós tem a tendência ou a caída para esse lado, o lado da tristeza, o lado da angústia, dessa ausência de alegria. Mas existem fatores como histórico familiar, famílias onde existem casos de depressão. Ansiedade crônica também pode levar a pessoa a ter depressão, disfunções hormonais. Aqui eu deixo um alerta muito importante. A maioria das pessoas que sentem depressão, principalmente a depressão profunda, que é aquela depressão que a pessoa não quer mais sair de casa, fica no quarto trancado, não quer nem ver a luz do sol, a maioria procura por psiquiatras despreparados, que na maioria das vezes vai medicar o paciente com um remédio tarja preta para que a pessoa durma, para que a pessoa fuja completamente da sua vida. Essa é a verdade, é uma fuga. Mas existem fatores que têm sim que ser pesquisados, precisa ser minuciosamente buscadas as causas, as razões do porquê a pessoa está passando por aquela situação de depressão. Pode ser a história, da família, pode ser uma ansiedade crônica que já aconteceu, as disfunções hormonais, é preciso ser feitos exames, vários exames, para ver como que estão as taxas hormonais dessa pessoa. Então, remédios tarja preta não resolvem casos de depressão cujas os fatores principais são essas disfunções hormonais. O uso excessivo de internet e redes sociais é o que mais nós temos visto. Pessoas que se isolam, que ficam muito no celular, que ficam comparando suas vidas com vidas de outras pessoas. Jogos eletrônicos, hoje as chamadas bets, ou eles falam plataformas, na verdade são caça-níqueis, que estão aí para tirar a sua paz, causar ansiedade, e até mesmo aqui eu vou pensar principalmente nesse daqui que conheço como ataques espirituais. Na verdade, o que acontece no Brasil, sou terapeuta, sou analista eu sou apoio energético, onde a gente trabalha com traumas de infância, tudo que nós carregamos ao longo da nossa vida, mas eu também sou uma serva de Deus, já passei por inúmeras experiências na minha vida que mostram como o inimigo ele pode atacar a nossa vida, principalmente para nos levar para um lado depressivo, porque a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. A
mais ou menos 30 anos atrás, onde não se falava sobre isso. Depressão, ninguém nem sabia. Mas eu me lembro que eu ficava no quarto, só queria ficar isolada, não queria receber visita, eu chorava direto, não tinha fome, não queria comer. Era um quadro de tristeza profunda e ninguém sabia exatamente o que eu tinha. Eu tinha sonhos, como toda moça, como todo jovem tem, mas essa ansiedade de ter, de obter, não sei o que, e me causou essa primeira depressão. Só que na época eu não entendia bem o que se passava, o que estava acontecendo comigo. Hoje eu sei que a depressão, na verdade, ela não tem uma única causa, ela não tem um único fator desencadeador. Ela tem sim um fator desencadeador, que pode ser a perda de um ente querido, pode ser a perda de um emprego, pode ser qualquer outra coisa, mas na verdade são somas, são fatos somatórios de coisas que nós passamos ao longo da nossa vida e que em determinado momento explode como essa depressão, essa dor imensa no peito. Então, o mais impressionante de tudo é que nessa época eu ouvia vozes, ouvia muitas vozes. Eu era uma serva de Deus na época também, e eu conseguia ouvir umas vozes me colocando para baixo, me depreciando, falando que eu não era de nada, que eu não era ninguém, que eu não valia nada, que era melhor eu tirar a minha vida, que eu não tinha expectativa nenhuma de ser nada na minha vida. E essas vozes vinham na minha... Eu ouvia essas vozes, e certa vez eu ouvi uma outra voz que falava assim: sai daqui em nome de Jesus. Ali eu comecei a perceber que havia sim um ataque espiritual por trás da minha depressão. Depois eu me casei, nós passamos por alguns momentos difíceis e eu fui suportando, eu fui aguentando todas aquelas situações, até que em 2007 eu me lembro que eu acordei, meu corpo tremia da cabeça aos pés, coração disparado, e eu só chorava. Não sabia bem o que era. Foi então que eu procurei psicólogo, neurologista. Ali eu descobri que eu estava com uma depressão profunda. Ele não me medicou, a gente conversou. Eu desabafei, botei para fora tudo o que estava acontecendo ali, mas ele não me medicou. E eu vim para casa. Tentei dar a volta por cima, tentei levar os conselhos dele adiante, trabalhando e levando a minha vida, né, gente? Até que em 2012 veio uma outra depressão também, que arrebentou comigo também. Dessa aí eu comecei até a sentir dormência no meu corpo e era uma dor imensa. Mas dessa última que eu me lembro é que eu tentava dormir, e vinha uma voz que dizia assim: se você dormir, eu te levo. E eu via um lençol preto vindo me cobrir. Quando eu tentava dormir, vinha essa voz e dizia: se você dormir, eu te levo. E eu via esse lençol preto. Então ali também eu percebi que havia um ataque espiritual por trás. Eu conseguia ver, eu conseguia ouvir o que estava por trás do que estava acontecendo. E por muitas vezes pensamentos suicidas, onde na minha mente eu ficava planejando meios para tirar a minha própria vida, a fim de encontrar o sossego para minha mente, para minha alma. Mesmo tendo 2 filhas, tendo um casamento, tendo emprego, eu estava passando por um ataque espiritual muito grande. Então, meus irmãos, o que eu digo aqui para você é aquilo que eu falei já. Cuidado, porque o inimigo, ele anda buscando brechas. Não se distraia de maneira nenhuma. Não se afaste da nossa fonte de vida, porque a Bíblia fala que a nossa luta aqui não é contra a carne, não é contra sangue, mas nós sabemos bem quem está por trás desses ataques espirituais, principalmente nós que somos lavados, que somos remidos no sangue do Cordeiro. Muita gente fala: depressão é frescura. Não é frescura. A depressão é do inimigo, é do diabo? Pode ser, sim, mas nós precisamos entender que há algo muito forte aqui. Ele só não é mais forte do que Deus, mas ele tem um poder sobre nossa mente que nós não fazemos ideia. Nós não fazemos ideia do que está por trás desses ataques espirituais, que tenta
a todo instante nos tirar da presença de Deus. Ele usou Judas Iscariotes para tirar a vida de Jesus, achando que estava fazendo uma grande coisa. Ele usou Pedro para tentar tirar Jesus do propósito de Jesus Cristo. E até os dias de hoje, nós que estamos vivendo uma era fraca de oração, um tempo fraco, onde Ele tem agido e feito tudo conforme a vontade dEle, porque o mundo jaz o maligno, conforme a palavra de Deus, mas o nosso corpo, a nossa mente deve pertencer ao nosso Pai Celestial. Em todo momento nós devemos estar agarrados à nossa videira verdadeira, à nossa oliveira, à nossa pedra angular. A todo instante nós devemos estar seguros com Ele, pois só assim nós conseguiremos vencer as hostes espirituais do maligno que tenta nos afastar. E é sobre isso, irmãos. Vamos orar nesse momento, querido Deus. Nesse momento, entrego a minha vida, a vida de meus irmãos, ó Deus. Aqueles que sofrem todos os dias com ataques espirituais, Senhor. Tira da mente, do corpo, Senhor, do coração, Senhor, de cada um de nós as artimanhas do inimigo, Senhor, que tentam nos distrair a todo instante, nos fazendo comparações, ó Deus, para nos tirar do firme propósito de estar em comunhão com o Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e que dentro de nós haja uma paz tão tremenda, haja, Senhor, meu Deus, uma alegria tão grande que seja incompreensível, Deus, aos nossos olhos humanos, porque nós queremos a presença do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas. Abençoe, Senhor, a cada dia e que possamos viver os propósitos do Senhor em nome de Jesus. Amém.